Olá, amados, tudo bem? Hoje a gente vai ler um pouquinho sobre Atos, ali aquela parte que Pedro cura um aleijado. Mas não vamos só ler, vamos entender um pouquinho mais a fundo. Vem comigo que você está no Além das Páginas. Atos 3. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estavam sendo levados para a porta do templo chamado Formosa. Um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo, vendo que Pedro e João entravam no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhes dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou-se a levantar-se. Imediatamente seus pés e tornozelos do homem firmados no chão. E deu um salto, pôs em pé e começou a andar. Depois entrou com eles ao pátio do templo, andando e saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu, andando e louvando a Deus, reconheceram que ele era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ali ficaram perplexos e com muito admirados o que lhe tinha acontecido. Tem um rapaz que eu sigo, o WG, que eu acho ele muito interessante. Ontem eu vi um vídeo dele sobre o poder do nome de Jesus. E ele citou esse texto, a moto. E ele citou esse texto e me fez repensar. E aí, relendo esse texto, eu percebi uma coisa. Que quando Pedro e João estavam subindo ali, eles pedem para o aleijado olhar para eles. E atentamente, né? Depois de um tempo que eles estão se olhando, ele pede para que ele olhe um para os outros e eles se olham. E naquele momento eu percebi que não era somente um olhar, e sim uma conexão. Eu acredito que o Espírito Santo ali ministrou ao coração de Pedro sobre o que o Senhor tinha com aquele aleijado. E logo ali a gente vai dizer, a gente vai ler e entender que Pedro fala que ele não tem ouro e nem prata, mas ele tem o que? Aquilo que o Senhor tem para ele. E o que o Senhor tinha para ele? Cura. Então, nada mais é do que Pedro tinha relacionamento suficiente com o Senhor para entender aquilo que o Senhor tinha para aquele homem. Então, que possamos ser não somente um instrumento do Senhor, mas que possamos ter um relacionamento suficiente para entender o que o Senhor tem para aquelas pessoas. Tem para cura, tem para uma oração, tem para um abraço. Muitas pessoas estão passando uma dificuldade que, se você não olhar e a pessoa não olhar para você, passa batido. Então, o que eu vejo aqui é que ele olhou com atenção, né? O Pedro e João começaram a olhar para aquele homem e ele pediu para que aquele homem olhasse para eles. Então, que possamos olhar para nossos irmãos que estão aos nossos lados e entender aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Às vezes o Senhor quer te usar, mas a gente não olha para o lado. A gente só olha para frente, a gente só está focado nos nossos problemas. Então que possamos ter a sensibilidade de olhar para o irmão que está do lado. Que possamos ter essa sensibilidade de entender aquilo que o Senhor tem para as outras pessoas. E que sim sejamos canais de bênção ao Senhor. Eu vou deixar o card aqui ou aqui, eu nunca lembro qual lado que fica. Mas é um canal muito interessante, ele tem algumas reflexões muito legais, tem algumas ministrações muito legais. Então, se você quiser dar uma olhada, vai aparecer aqui, ou já apareceu aqui ou aqui. Mas dá uma olhada lá, eu tenho certeza que também vai falar com você. Então, a reflexão de hoje é essa: que possamos olhar um para os outros e entender aquilo que o Senhor tem um para os outros. Fique com Deus, deixe o seu comentário. É muito importante, se essa palavra chegou até você, se abençoou você, se te deu uma direção, que possamos abençoar outras pessoas. Envia para aquele parente, para aquele primo, para aquele irmão, para aquele amigo do trabalho, tá bom? Fica com Deus, boa semana
e até a próxima.